Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula aqui do Portal Programando e hoje a gente vai falar dos conceitos de herança, certo? Então, agora a gente vai começar a utilizar os conceitos que a gente já viu nas outras aulas para estar trabalhando com esses novos conceitos que a gente vai ver nessas partes do curso daqui para frente. Mas o que é herança, né, pessoal? Então aqui só para a gente contextualizar. Herança é uma forma de a gente reutilizar um software de forma que a gente vai criar uma classe que ela já vai absorver coisas que a gente implementou em outras classes. Ou seja, a gente vai implementar o conceito de eu vou implementar métodos, eu vou escrever métodos, atributos em uma classe, e outras classes que vão derivar dessa classe vai herdar tudo isso que eu já implementei, e eu não vou precisar reescrever. Então, basicamente, a gente fala que o programador, né, pode escrever uma classe, que a gente vai chamar de subclasse, e ela vai herdar todos os membros da classe pai, ou que a gente pode chamar de superclasse. Então, pessoal, a gente tem alguns tipos de herança, né? Por exemplo, a gente tem herança simples, que é uma herança que ele tem um único pai. Uma classe ela vai ter uma única pai. E a gente tem herança múltipla, que é quando a classe ela vai ter vários pais, né? Só que a gente tem que lembrar que o Java ele não permite herança múltipla. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com Java, uma classe pode herdar apenas de uma outra classe. Lembrando que uma classe ela pode ter vários filhos, né? Eu posso ter várias classes herdando atributos dessa, mas a classe que herda, ela só pode herdar de apenas uma classe. Bem, nos conceitos de herança, quando um atributo ou método ele é private, ele não é herdado para as classes filhas. Então, quando a gente fala do private, ele é apenas dentro da própria classe, né? A gente já falou disso em outros vídeos. Se eu quero que um atributo ou um método seja membro da classe e dos seus filhos, né, a gente pode colocar ele como protected. Certo? Por quê? Porque o protect ele vai permitir que eu utilize os membros dessa classe, tanto dentro da própria classe, quanto nas classes filhas, ok? Se você colocar como public também, você pode fazer isso. Só que lembrando, quando fica como public, você pode acessar em qualquer outra classe. O protect você vai poder acessar apenas na classe e nas classes filhas. E na private, apenas nas classes na qual ela foi implementada. Então vamos pensar aqui nesse exemplo. A gente tem uma superclasse chamada veículo. E essa classe veículo eu vou colocar tudo que é comum a um veículo. E eu vou ter duas outras classes que vão herdar de veículo. Uma classe chamada carro e outra classe chamada avião. Então carro e avião vai ser uma subclasse de veículo, que é a superclasse. Então a gente pode dizer que carro e avião é filho da classe veículo, ou seja, classe veículo vai ser pai de carro e avião. Então, se a gente fosse implementar ela sem utilizar o conceito de herança, então a gente ia ter a classe veículo com nome, marca, a gente tinha que ter get para cor, get para marca, set para cor, set para marca. E a gente ia ter uma outra implementação da classe carro com esses mesmos atributos, cor, marca, só que aí agora em carro a gente vai ter um método a mais chamado número marcha, e a gente ia ter set get para esse número marcha. E a gente ia ter uma outra classe chamada avião, e dentro dessa classe avião eu ia ter também todos os cor, marca, além disso a gente ia ter tipo de asa e set get para asa. Perceba que eu estou repetindo cor e marca tanto no veículo, quanto no carro, quanto no avião. Ou seja, eu estou reescrevendo um código. Então, a gente vai utilizar os conceitos de herança para isso. Quando eu coloco no conceito de herança, a gente vai ter uma classe, né, com os atributos cor e marca do tipo protected. Aí dentro desse próprio veículo, a gente vai ter get cor, get marca, set marca. Ou seja, eu já implementei tudo isso apenas em veículo. Quando eu for implementar carro, dentro de carro eu vou colocar apenas o atributo marca pneus e vou fazer carro herdar de veículo. Ou seja, tudo aquilo que eu implementei em veículo também vai estar em carro, só que sem que eu precise implementar novamente. Da mesma forma para a classe avião. Então dentro de avião eu vou ter um atributo chamado tipo de asa e essa classe avião vai herdar, sendo, né, filha de veículo, ela vai herdar tudo aquilo que eu já fiz em veículo, por exemplo, cor e marca. Então como é que ficaria na implementação da classe veículo? Eu vou primeiro implementar a classe veículo. Como que ficaria essa implementação? Eu vou colocar public class veículo e aí dentro dela eu vou colocar protect string cor e protect string marca. Ou seja, eu vou declarar dentro da classe veículo o protect de cor e o protect de marca. E dentro dela eu vou implementar também os gets e sets de cor e de marca, certo? Então a minha classe veículo ela vai ter apenas isso. Vai ter tudo aquilo que é comum a todos os veículos. Nesse caso, a gente colocou apenas cor e marca.
Então, pessoal, só para contextualizar, quando a gente está trabalhando com herança, a gente tem que lembrar que a herança permite que a gente herde, né, atributos e métodos da classe pai, que nessas classes filhas eu posso escrever novos métodos, certo? Inclusive, eu posso reescrever os métodos que foram implementados na pai. Então, por exemplo, eu quero que um determinado método que eu implementei na classe veículo, em carro ele tenha um comportamento diferente. Então, o que eu vou fazer? Lá na carro tem como eu reescrever esse método para que ele, quando eu chamar esse método na classe carro, ela seja modificada. Além disso, ele permite que a gente diminua a quantidade de código escrito. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar reescrevendo a mesma coisa nas classes, né, que seja comum. Então, esse conceito de herança ele é interessante justamente por isso. Uma coisa legal da gente lembrar é que o conceito de herança, a gente pode pensar nele como E1. Então, uma coisa que alguns alunos ficam com dúvida é quando que eu vou utilizar, né, esse conceito de herança. É simples, é só você pensar no E1. Então, por exemplo, cavalo é um animal, alface é um vegetal, gorgonzola é um queijo, carro é um veículo. Ou seja, no do carro a gente já viu, né, que como carro é um veículo, então eu posso ter uma classe veículo com todos os atributos de um veículo e falar, por exemplo, carro é um veículo, então carro vai ser filha de veículo. Se eu posso falar também, avião é um veículo. Então eu poderia ter em avião todos os atributos, né, que eu implementei em veículo através da herança. Quando eu falo, por exemplo, cavalo é um animal, eu vou ter uma classe animal e dentro dessa classe eu vou implementar todos os atributos que são comuns a qualquer tipo de animal. E o cavalo ele vai ser filho dessa classe. Então cavalo é um animal. Ou seja, o E1 nos permite identificar onde a gente vai utilizar esse conceito de herança dentro do nosso projeto. Bem, pessoal, no Java a gente tem uma classe específica chamada Object, e essa classe é como se ela fosse o pai de qualquer classe no Java. Então você pode falar que qualquer classe no Java ela é filha dessa classe Object. Então, quando a gente for trabalhar com os conceitos de, por exemplo, passagem de parâmetro, sobrecarga, polimorfismo, vocês vão ver que em alguns lugares a gente vai ter que trabalhar com esse Object, mas é só para vocês pensarem, qualquer classe do Java ela é filha da classe Object, tudo bem? Então aqui voltando para o nosso exemplo anterior, né, a nossa veículo, ela por si só já é filha da classe Object. Então, se a gente quiser deixar isso mais explícito ainda, né, a gente pode colocar como que a gente trabalha com esse conceito de herança através da palavra extends. É simplesmente isso, pessoal, é simples assim. Você coloca, por exemplo, na veículo public class veículo extends objeto. Eu estou falando explicitamente que veículo é filha de objeto. Se eu não colocasse, ele também entenderia isso, né? Mas, por exemplo, eu quero falar que carro é uma filha de veículo. Então, como que eu faço? Quando eu for escrever a classe carro, eu coloco public class carro extends veículo. E aí você escreve a sua classe normalmente. Ou seja, a palavra extends ela permite que a gente faça herança. Simplesmente isso. Quando eu coloco extends, automaticamente tudo que eu tenho lá na minha classe pai vai passar a existir também dentro da classe filha. Desse modo, a gente pode dizer que carro é uma subclasse de veículo, ou que carro é filha de veículo, e também a gente pode dizer que veículo é uma superclasse de carro, ou que veículo é pai da classe carro. Pessoal, então a gente vai parar por aqui por enquanto, a gente vai continuar esse curso no próximo vídeo e aí a gente vai fazer uma coisa mais prática para vocês entenderem um pouquinho melhor, falar dos conceitos de herança em construtores e algum tempo.